Olá, colega cirurgião dentista, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso canal do CRO Play. Hoje, ainda dando continuidade ao tema da odontologia legal, temos a presença ilustre do professor Wellington Zeiter, que muito gentilmente aceitou de pronto esse convite para estar conversando conosco. Então, muito obrigado, professor, seja muito bem-vindo. E para iniciarmos essa conversa, diferentemente da primeira que tivemos, que foi de uma parte mais jurídica, né, mais engessada, a como o Poder Judiciário enxerga a prestação de serviço do dentista, professor, para o colega que está assistindo nós, que está nos assistindo ali, o senhor conseguiria dar um panorama geral do que é a odontologia legal? Oi, colegas. Sim, a odontologia legal ela tem uma vertente muito forte na odontologia forense, né? Que foi, eventualmente, o carro-chefe da odontologia legal como especialidade na odontologia. Principalmente na identificação humana, principalmente nas marcas de mordida, em situações criminais onde o cirurgião dentista e a odontologia faz provas periciais e que, eventualmente, o cirurgião dentista tem a capacidade técnica de fazer daquela prova pericial uma possibilidade de fazer com que aquela pessoa seja punida pelo que cometeu. Como a odontologia legal já é uma especialidade da odontologia há muito tempo, nós temos essa odontologia forense ainda como a primeira ideia de que seja uma especialidade, mas não é só isso. Quando você tem, por exemplo, um caso de identificação humana, nós sabemos que os arcos dentários eles têm grande resistência a temperaturas, ele não muda, então ele respeita, vamos dizer assim, os postulados que uma impressão digital tem, que é unicidade, perenidade, imutabilidade, e é de fácil classificação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, e colocarmos um número 12 numa sala de aula para engenheiros, eles vão ver um numeral. Sim. Se nós colocarmos o número 12 para uma turma de odontologia, eles vão identificar como um dente, o incisivo lateral superior direito, não é? Então, isso faz com que a identificação odontológica através dos arcos dentários tenha uma fácil classificação. E a odontologia legal começou assim, no caso do Joseph Mengele, que foi muito discutido na época que ele estava no Brasil, ele foi encontrado morto e foi identificado e reconhecido pelos órgãos internacionais pelos arcos dentários. E isso teve uma repercussão muito forte e fez com que várias pessoas se interessassem por essa parte forense, que é muito boa também, no sentido de fazer com que o especialista em odontologia legal tivesse, vamos dizer, essa vocação para isso. E muitos outros casos que nós temos, principalmente de marca de mordida, onde as pessoas são vitimadas e a vítima normalmente recebe uma mordida, você consegue, através dessa marca de mordida, identificar a pessoa que causou aquilo, sempre lembrando que tem que ter um suspeito. Nada acontece se não haja um suspeito. Então, isso fez com que a especialidade tivesse um vulto muito grande. Uma outra área de especialidade da odontologia legal é a parte ética, né? São profissionais especialistas que se debruçam na interpretação ética e auxiliam o cirurgião dentista nas suas interpretações éticas, sempre voltada à luz do Código de Ética. Sim. Também na parte deontológica que a gente está falando, né, você discutir isso, na parte de marca de mordida, como eu citei, na parte de identificação de corpos que não tem uma identificação visual. Então é bom que se diga assim, a odontologia legal entra nesse estágio de uma identificação quando não há condição de uma identificação através da impressão digital e depois vai ser confirmado ou não, dependendo do laudo que o cirurgião dentista preste, por um exame de DNA. Dentro dessa lógica, o exame odontológico forense, ele é
super importante. Inclusive, os institutos médico-legais têm efetivamente um rito de protocolo de fazer tomadas de impressão dos arcos dentários quando uma pessoa não é identificada, para que isso possa vir a ser identificado também. Então, eu diria que o especialista em odontologia legal, ele tem, se vocês forem ver a definição da especialidade em odontologia legal pelo Conselho Federal de Odontologia, eles são praticamente de 2 páginas. Tem muitas qualidades e muitas competências que o especialista em odontologia legal tem e que nesse momento a gente vai discutir, principalmente a forense, que nós estamos discutindo, a parte de orientação profissional e a parte de ajudar os nossos colegas, no caso, nossos colegas cirurgiões dentistas, a se proteger e a entender melhor como funciona, de repente, a documentação odontológica e para que serve cada um desses conceitos que nós sempre falamos e que, de repente, tem que ser muito revisado para que seja compreendido, eventualmente, essas normativas. Com certeza. Professor, até aproveitando esse tópico que o professor acabou de levantar, eu acho ele super pertinente, uma vez que, enquanto eu represento aqui a comissão do CRO Jovem, e eu falo isso porque já fui recém-formado, hoje já estou com praticamente 10 anos de profissão, de graduado, para o pessoal que está saindo agora, de dentro da academia, de dentro da faculdade de odontologia, a impressão que eu tenho é que enquanto estamos na faculdade, nós somos cobrados com relação a escrever tudo do jeito que tem que ser bem escrito, com data cronológica, com a assinatura do paciente no prontuário, mas a impressão que me dá é que depois que saímos da faculdade isso é esquecido. E ele só vai lembrar de que isso deveria ser feito da forma com que foi pedido lá durante o processo da faculdade, quando ele é acionado judicialmente. Nesse sentido, professor, como que o profissional se coloca, em que situação de vulnerabilidade que o profissional que negligencia esses passos que outrora eram simples demais, né, eram mecanismos já no automático ali da faculdade, por ser cobrado da faculdade, qual é a situação de vulnerabilidade frente a uma reclamação judicial, por exemplo, que esse profissional coloca quando há necessidade de avaliação de um prontuário? Você falou tudo. A negligência começa a partir do momento que eu acho que aquilo não é importante. Então, quando nós na academia forçamos, vamos dizer assim, o aluno a ter uma documentação, a ideia é que ele leve isso para a sua vida profissional. E você bem falou, quando nós saímos da academia, parece que tudo aquilo, aqueles passos não devem ser seguidos. O que eu lamento, desde a anuência do paciente ao tratamento, as suas alternativas, custos de tratamento, tudo isso tem que ser muito bem conversado com o paciente. E, como você bem disse, é negligenciado. Eu costumo dizer, Tiago, assim, faça o prontuário até para o seu irmão, para sua namorada, para sua esposa, para sua mãe, porque no consultório, apesar da relação afetiva, ele é o seu paciente. Não estou dizendo com isso que sua mãe vai interferir judicialmente com você. Mas se eu negligencio nesses tópicos, achando que porque você é meu amigo, porque você é meu irmão, eu não preciso fazer isso, eu estou negligenciando para aquele primeiro contato que é importante e eu não ter nenhum documento de que aquela pessoa esteve lá. Sim. Então o que eu quero dizer e até orientar os colegas assim, o prontuário é o nosso documento, é a nossa impressão digital. E se nós não temos isso, a gente não tem como se defender. A gente não tem como dizer que atendeu ou que não atendeu. Nessa corrente que nós estamos falando, o paciente sempre é visto como vulnerável. Sim. Né? Ah, não me falou isto. E na faculdade a gente sempre diz para os alunos, fale isso ao seu paciente, com uma situação de que ele cumpra aqui esses pré-requisitos no seu consultório. Então, você bem falou, a anamnese é importante? Super importante. Mas o que eu vou perguntar na anamnese? Eu tenho roteiros de anamnese, será que essa anamnese é mais completa? Eu diria para você, depende de cada especialidade, mas perguntas chaves têm que ser perguntadas.
Então, se eu vou fazer um questionário, um inventário de 80 perguntas ou de 5, depende do que eu vou executar no paciente. Sim. Pegando o que você disse, o paciente tem que ter anuência e tem que assinar esse termo ou esse prontuário, concordando com o que nós estamos propondo a ele, dentro da linguagem que ele eventualmente saiba e que está sendo feito aquilo que nós, entre aspas, dissemos que tem que ser feito. Com certeza. O que vale a pena já até a gente frisar, né, professor, é a questão da hipossuficiência que o paciente se coloca quando nós vamos prestar o serviço, né? Eu acho que isso tem que estar muito claro na cabeça do colega nosso que está aqui assistindo, mas de maneira geral é a questão da hipossuficiência quando a gente não explica. Neste mesmo gancho, professor, nessa mesma linha de raciocínio que nós estamos conversando, de acordo com a experiência do professor, obviamente que a odontologia ela vem se modernizando, né, vai se tornando cada vez mais técnica, mais específica, mas ao passo que se antigamente nós tínhamos uma relação entre profissional e paciente puramente baseada na confiança, no que chamávamos de fio do bigode, hoje em dia o profissional que se vale somente dessa relação de proximidade com o paciente, ele se coloca numa situação de super vulnerabilidade? Sim, também. O mundo mudou, né? Nós temos que entender isso. E hoje nós temos que entender que o nosso paciente também mudou. Aquela relação de confiança, e era muito comum na época de recém-formado, eu já estou há 35 anos formado, em que você falava para o paciente, olha, não coma nada por 20 minutos. E ele rigorosamente não comia nada por 20 minutos. Não é que isso hoje mudou, que a orientação mudou. Mas o paciente entende, mas por que eu tenho que esperar 20 minutos? Pode ser 18, pode ser 35, por que esse 20? Então, essa relação de confiança, ela não está mais respaldada nessa situação. Ela está respaldada se o seu consultório fica perto da minha casa, se você faz parte do meu plano de saúde ou não, se você tem um preço que eu posso pagar ou não. Tudo isso faz parte da aceitação desse paciente te procurar. Considerando que hoje os nossos pacientes são diferentes daquele paciente que nós tínhamos há muito tempo atrás, nós temos que entender essa nova dinâmica até psicológica. Hoje nós vivemos uma pandemia que mudou psicologicamente esse paciente. Hoje nós vivemos situações de transtornos bipolares, hoje nós vivemos situações de pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, pessoas que são ansiosas, pessoas que têm, vamos dizer, patologias que não compete a nós tratarmos, mas que nós temos que entender que isso vai fazer com que o nosso resultado final, o nosso plano de tratamento seja muito discutido. Porque eu posso estar hoje conversando com uma pessoa que está aceitando um tratamento e amanhã, por uma questão até de transtorno, ela não queira mais aquele tratamento, né? Dentro desta lógica, que o cirurgião dentista, por fazer parte do todo do paciente, tem que entender que houve umas situações de mudanças. Eu costumo falar assim, Thiago, hoje existem casamentos de 30 anos que estão sendo desfeitos. Sim. Não é? E não quero discutir aqui qual o motivo, mas eu quero discutir que as pessoas às vezes vão no nosso consultório e querem ter uma aparência muito mais jovem do que tinha, não é? Porque eles entendem que agora tem que ser o momento deles, entre aspas, aproveitar o que deixou de aproveitar. E é isso que nós temos que ter cuidado, e eu entendo essa tua linha de raciocínio, é essa vulnerabilidade que nós, cirurgiões dentistas, temos que documentar para entender que o paciente quer uma coisa que talvez tecnicamente eu possa oferecer, mas psicologicamente e biologicamente não faz parte desse paciente. É isso que nós temos que ter esse entendimento. Justamente. Professor, só para a gente meio que finalizar a questão aqui da nossa fala sobre a documentação, uma coisa até um pouco mais técnica. Com o advento agora desses softwares que a gente tem, né, de gerenciamento de agenda e até de prontuário odontológico virtual mesmo, como que o professor avalia
a aplicabilidade disso do nosso dia a dia. Porque, por exemplo, eu enquanto estava na faculdade, e até mesmo hoje em dia, eu uso o prontuário físico, né? Onde eu escrevo todas as minhas anotações, assino e peço para o meu paciente assinar. No caso de um colega que hoje está trabalhando numa empresa, num consultório maior ou numa clínica maior, que não dispõe desses instrumentos físicos de papel e caneta, como o profissional deve agir, né, em torno disso? Como que ele deve atuar para fazer esse registro? É necessário realmente a assinatura desse paciente no prontuário? Então, a tecnologia veio para ficar, não tem como você não entender a tecnologia, né? Se ela tem e tem essa disponibilidade, isso vai ser usado e vai ser ofertado para essas pessoas utilizarem. Eu acho que o cuidado que nós temos que ter para os nossos colegas é entender qual é o melhor prontuário, eu diria que não tem volta, né? Essa assinatura ou essa anuência do paciente tem que ter certas normas que validem essa assinatura, ou digital ou alguma coisa, para que não ocorra uma situação de você digitalizar uma assinatura e aportar sobre aquele documento, né? Eu vejo que não há como voltarmos atrás, isso vai ser colocado daqui para frente, mas concordo com o que você diz. Mas isso é uma posição nossa, né? Claro. Eu também gosto mais do prontuário físico, onde você tem maior domínio sobre ele e onde você tem a possibilidade de comprovar que aquela assinatura foi aportada naquele momento por aquele paciente. Nos prontuários digitais, isso pode ter, sempre lembrando, tem que ter esse aporte de selo de qualidade, né? Essa assinatura tem que ter, vamos dizer, e tem que ter, não é? Ela digitalmente com uma legalidade, vamos dizer, de técnica. Sim. Né? Que daí me foge um pouco do conhecimento, como é que isso vai, um selo técnico. Né? Isso é possível fazer e vai ser o que vai acontecer lá nas teleodontologias, nas telemedicinas, enfim, mas é para o futuro, né? Nesse momento a gente está discutindo essa vulnerabilidade Sim. desse paciente no nosso consultório fisicamente. Com certeza. Até aproveitando, o professor mencionou um ponto muito atual, onde estamos atravessando na nossa prática clínica. De uma maneira geral, professor, um panorama, como o professor enxerga hoje a questão da pandemia dentro do consultório odontológico, sobre o aspecto bioético ou odonto legalmente falando? A pandemia, ela veio e, como toda a pandemia, né, nós só tivemos algumas pandemias que a gente sabe de história, que houve lá com a peste bubônica, com a gripe espanhola, mas nesse século XXI, que nós temos uma pandemia onde nós temos dados quase que instantâneos, a odontologia ela é uma profissão de saúde e, como profissão de saúde, ela se capacitou para estar dentro do seu consultório com todas as normas de segurança. Eu vejo que a pandemia, num primeiro momento, ela teve todo um discurso de que nós não sabíamos o que estava acontecendo. Eu acho que providencialmente, preventivamente, houve uma solicitação para que fosse atendido apenas urgências, casos eletivos não fossem atendidos. Mas com o andar da carruagem, com todos os profissionais que nós temos e que nossos consultórios são seguros, né? Eu não tenho dúvida que nossos consultórios são muito seguros e que nós podemos oferecer essa segurança ao nosso paciente e estarmos seguros. Tiago, quando começou a parte da AIDS, né, nós também ficávamos atônitos para saber como é que nós íamos se portar. E hoje a AIDS, não digo que ficou corriqueira, mas ela está no nosso dia a dia e não surte tanto efeito como a Covid-19. Seria uma doença crônica hoje em dia, como a própria hipertensão arterial, por exemplo. Então, o que eu quero dizer é que, do ponto de vista legal, o cirurgião dentista está capacitado, sim, desde que use os recursos de biossegurança, a atender o seu paciente. É claro que nós precisamos entender se o paciente quer ser atendido. Aí é uma questão da autonomia do paciente em decidir a ir ou não. Mas uma vez que eu decido a ir no consultório para um tratamento eletivo,
eu tenho confiança que meu profissional está dentro das normas de segurança e biossegurança, tanto no consultório particular como no consultório público, né? Onde que eu tenha essa possibilidade de estar ofertando os EPIs dentro do que se pede, né, a nomenclatura e as questões de segurança. Se eu tenho essas possibilidades, existem agora estudos recentes dizendo que se você tiver um anteparo, se você tiver isso, você está seguro, então não há por que não fazermos o atendimento eletivo. Aproveitando isso até, Curitiba teve uma postura até de fazer com seus profissionais de saúde vacinassem também, estivessem na linha de frente, dando as condições para isso, e os cirurgiões dentistas vacinando. E quando foi pedido para que o cirurgião dentista vacinasse, nós tivemos que nos reportar legalmente na Lei 5.081, que é a nossa Bíblia. Sim. Né? Entendendo que é uma lei de 1966, né? É uma lei que agora, no dia 24 de agosto, completou o aniversário, que ela foi promulgada em 24 de agosto de 1966, e que ela diz o que compete ao cirurgião dentista. E lá no seu artigo 6º, inciso 8º, ele fala que o cirurgião dentista tem a capacidade de prescrever e aplicar medicamentos de urgência quando há risco do paciente. E a vacina nada mais é do que há riscos. Com certeza. E é um medicamento de urgência. E é só para finalizar essa parte da nossa lei, que a odontologia legal ajuda muito, é que a nossa lei 5.081, ela só teve uma única mudança na sua redação, que foi em 1975, aonde incluiu no seu texto legal a frase que o cirurgião dentista tem capacidade de atestar, inclusive para justificar faltas a emprego. Então, essa possibilidade de competência legal que o cirurgião dentista tem de atestar, inclusive para justificar faltas a emprego, não é de hoje, é de 1975. Então, mas professor, algumas empresas não aceitam. Não conhecem a lei e cabe a nós, cirurgiões dentistas, demonstrar que isso é um texto legal e tem que ser seguido por se trata de uma lei federal.